Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de habeas corpus do juízo singular ao STF, e a aula de hoje em continuidade. A aula de hoje é o uso do habeas corpus como colateral ataque. O Aury Lopes Júnior, um grande doutrinador, um grande advogado criminalista e o nosso professor, ele traz no seu capítulo, num livro, em sua doutrina de processo penal, existe um capítulo só de habeas corpus, onde ele pincela a questão do colateral ataque, dessa possibilidade de uso do habeas corpus para combater nulidades, irregularidades e outras questões que são inerentes ao processo penal. Por quê? Porque muitas vezes o advogado criminalista, quando pensa em habeas corpus, ele só pensa em habeas corpus para buscar a liberação do seu cliente. Por exemplo, o uso mais corriqueiro é quando existe um mandado de prisão, quando existe a decretação da prisão preventiva em face ao seu cliente, e você impetra um habeas corpus buscando o quê? Reestabelecer a liberdade do agente, reestabelecer a liberdade do seu cliente. Correto, pessoal? Então, hoje nessa aula vou trazer para vocês que o habeas corpus serve também como um colateral ataque, um ataque aos atos processuais, mesmo que esse ato não implique em imediato cerceamento da liberdade do indivíduo ou do seu cliente. O que é usar o habeas corpus para combater irregularidades e nulidades no processo? Existe essa possibilidade de uso. O habeas corpus ele é uma ferramenta muito ampla, onde ele se presta, inclusive, a combater nulidades. O habeas corpus, como já foi dito e tratado com vocês nas primeiras aulas do curso, ele é uma ação autônoma. O habeas corpus não é um recurso, é uma ação autônoma. E como ação autônoma, ele tem uma grande abrangência, inclusive essa que estou trazendo para vocês agora. Por exemplo, estamos diante no inquérito policial. No inquérito policial, após as diligências investigativas, a juntada dos atos informativos no inquérito, identifica-se que foi realizada uma escuta ilegal, uma prova ilegal, um meio de obtenção de prova utilizado pela autoridade policial foi ilegal por ausência de mandado judicial, por exemplo. E essa prova é a prova que sustenta e traz base, traz materialidade para todo o inquérito, para toda a investigação. O seu cliente está solto, o réu está solto, não existe decretação de prisão, não existe risco de decretação de prisão, apenas uma investigação em curso. É cabível habeas corpus nesse inquérito? Perfeitamente cabível. Para quê? Veja, como um colateral ataque, para atacar um ato do inquérito. Qual a possibilidade de impetração de habeas corpus? Existe a possibilidade de impetrar habeas corpus para combater justamente essa prova ilícita que foi juntada no inquérito. Se para que exista quebra telemática, quebra de sigilo telemático, telefônico, certo? A interceptação telefônica, se para que ela ocorra como um meio de obtenção de prova lícito, é preciso a existência de um mandado judicial autorizando-a, e essa prova foi conseguida, foi obtida ao arrepio da lei sem um mandado judicial, é uma prova ilícita. É um ato ilícito, mais precisamente tratando-se de inquérito. E dessa forma, cabe a impetração de habeas corpus para buscar retirar essa prova do inquérito, para buscar trancar muitas vezes o inquérito policial com base na ausência de justa causa, com ausência de materialidade, porque a prova foi obtida por meios ilícitos. Isso também pode acontecer no processo. Pois bem, quando falamos em colateral ataque, estou trazendo um exemplo para vocês, para que ele possa abrir mais a cabeça de quem está atuando na área criminal e verificar que existem possibilidades de uso de habeas corpus que fogem àquela do cotidiano. O habeas corpus ele pode ser impetrado para trancar o inquérito policial, nesses moldes, como acabei de trazer para vocês. Por exemplo, quando uma prova ilícita que traz toda a base do inquérito. Existe uma prisão decretada? Não.
Mas o prosseguimento desse inquérito, que está embasado em uma prova ilícita obtida por meios ilícitos, pode sim, consequentemente, a posteriori, trazer um cerceamento de liberdade do seu cliente. Por quê? A tendência é virar um processo penal e desse processo penal pode surgir uma condenação. Ou mesmo responder um inquérito, responder um processo já demonstra um risco de cerceamento de liberdade. É claro, desde que exista uma coação ilegal. Então, a coação ilegal seria o resultado de um desfecho desse processo que não obedeceu à legalidade por uma obtenção ilícita de provas. Veja, esse é um exemplo de uso de habeas corpus como colateral ataque. Então, se eu tenho uma nulidade processual, se eu tenho um ato no processo que está maculado por algum vício, eu posso utilizar da via do habeas corpus para combater. E qual que é o caminho? Por exemplo, se eu identifico, vamos falar em sede de processo, se eu identifico que no processo foi realizada uma prova ilícita, ou não foi respeitado um ato que deve ser observado. E eu suscito isso para o juízo singular, para o juízo de piso. Primeiro, eu preciso fazer o pedido no processo. Então não adianta eu identificar uma nulidade ou identificar, muitas vezes, uma prova ilícita e já subir com o meu habeas corpus, impetrar o meu habeas corpus num órgão imediatamente superior, que seria o Tribunal de Justiça. Não adianta. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso apontar, mostrar para o juiz de piso, o juiz que está seguindo com o processo, preciso fazer um pedido direcionado a ele, dizendo e mostrando que estamos diante de uma nulidade, de uma prova ilícita ou de um ato que não foi respeitado. Pedindo, muitas vezes, tratando-se de prova ilícita, que essa prova seja imediatamente desentranhada do processo. O juiz vai decidir deferindo o pedido, desentranhando essa prova, ou entendendo de modo contrário. E qual seria o ato coator? A decisão do juiz que nega o meu pedido, que nega o seu pedido de reconhecimento de nulidade probatória ou de prova ilícita, ou de ausência de algum ato que se faria necessário. Então, após você fazer o pedido para o juízo de piso e ele negar o seu pedido, estamos diante de uma decisão, de um ato considerado como coator. Desse ato, dessa decisão, poderá ser impetrado um habeas corpus para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde você vai trazer a sua tese em sede de habeas corpus, por exemplo, buscando a nulidade, o desentranhamento da prova do processo pelos meios de obtenção ilícitos. Se a prova foi obtida por meios ilícitos, ela tem que ser desentranhada do processo. Temos um vício na constituição dessa prova e essa prova não é confiável, não é válida, não é legítima. E eu vou discutir isso com base no Tribunal de Justiça, pelo habeas corpus. É claro, pessoal, o habeas corpus pode ser concedido ou pode não ser concedido, isso é óbvio. Então, estou no Tribunal de Justiça, meu habeas corpus não foi concedido. O que eu posso fazer? É só um exemplo, a gente vai trabalhar isso nas aulas posteriores. Deste habeas corpus, eu posso ir até o STJ através de um ROC, um recurso ordinário constitucional, ou posso fazer um HC de HC, um habeas corpus de habeas corpus. Nesse caso, não seria tão viável o habeas corpus de habeas corpus, porque trata-se de réu solto, muitas vezes não estamos diante de um erro teratológico, certo? Teríamos aí uma válvula melhor para o procedimento do ROC, correto? Certo, pessoal? Então poderíamos escalar ao STJ e, se vier a ser negado, poderemos subir inclusive ao STF. E isso eu vou ensinar para vocês no transcorrer do curso. Mas é importante que nessa aula vocês tenham entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado para combater nulidades, para atacar qualquer erro processual que traga prejuízo à parte e que futuramente possa ensejar, possa construir uma coação ilegal no direito de ir e vir do seu cliente. Por exemplo, quando estamos diante de um oferecimento da denúncia. Um exemplo, a decisão que recebe a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, cabe recurso? Não tem nenhum recurso previsto para essa decisão que recebe a denúncia. Qual é o meio de impugnar essa decisão? Habeas corpus.
diferentemente se o juiz rejeita a denúncia. Quando o juiz rejeita a denúncia, existe a previsão legal de cabimento do recurso em sentido estrito. Então, olha, o habeas corpus ele pode ser utilizado para trancar inquérito policial se inexiste justa causa, para trancar processo, para combater ilegalidade, para fazer com que os atos sejam respeitados. O habeas corpus ele não se presta única e exclusivamente para buscar a liberdade imediata do seu paciente, mas ele se presta para combater nulidade. Ele se presta, sim, para discutir temas que são afetos ao processo penal e que são muitas vezes desrespeitados. Lembrando que temos o habeas corpus preventivo e o liberatório. Correto, pessoal? E precisamos trazer essa visão para esses dois modelos, é claro. Então, muitas vezes, existe um ato que ocorre no processo que ele não está de acordo com a legislação, não está de acordo com os princípios do processo penal e não existe um recurso cabível. O que eu faço diante disso? Eu impetro um habeas corpus. Ah, mas meu cliente está solto, não tem mandado de prisão. Não tem problema. Colateral ataque. Atacar atos processuais que podem ser nulos, estar eivados em nulidade, que não respeitam a dinâmica do Código de Processo Penal, de atos que estão muitas vezes sendo realizados ao arrepio da lei, atos que muitas vezes prejudicam o seu cliente de forma a constituir uma possibilidade de surgir uma coação ilegal desse ato. Então veja, o uso do habeas corpus ele é muito amplo e muito variado e é importante que vocês se despertem para essas questões. Muitas pessoas, muita gente que está assistindo esse vídeo nunca se despertou para esse ponto e que é um ponto muito importante. Por exemplo, o ANPP. O ANPP ele surgiu no Código de Processo Penal como uma modalidade de justiça negocial. O ANPP ele é uma norma penal ou processual penal? Ah, mas o que isso implica? Implica em muitas coisas, no efeito da retroatividade. Por exemplo, se nós temos uma norma de caráter eminentemente processual penal, ela vale ao tempo de que foi de sua vigência. Ela não retroage, sendo mais benéfica. Se nós temos uma norma, aqui explicando de grosso modo, porque não é esse o tema de nossa aula, mas se nós temos uma norma que é criada hoje e tem um caráter penal e ela é mais benéfica, ela retroage no tempo. E o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, é uma norma híbrida, porque ela tem efeitos penais e ela deve retroagir. Um exemplo para vocês de uso de habeas corpus é nas ações que estão em curso, isso é inclusive tema definido pelo STF, a possibilidade de oferecimento de ANPP nas ações que ainda estão em curso. Ações que iniciaram antes de 2020, 2021, que foi quando começou a surgir o ANPP. O ANPP teve validade no ano de 2021, com o pacote anticrime, sua vigência iniciou-se em 2021, e as ações anteriores a 2021, que seria cabível ao ANPP pelo cumprimento dos requisitos, que a lei trouxe posteriormente. O que acontece? Existe algum recurso para eu pedir que o Ministério Público ofereça o ANPP para o meu cliente? O processo do meu cliente, por exemplo, iniciou em 2019, o ANPP surgiu em 2021. Eu estou em 2025 e o processo ainda está tramitando, não teve trânsito em julgado. Cabe o oferecimento de ANPP? Cabe. Qual recurso eu posso utilizar? Não tem, mas eu posso fazer um pedido para o juízo de piso, isso daqui é um exemplo, tá, pessoal? Pedindo para que o juiz determine ou abra vista para que o Ministério Público ofereça o ANPP. E se o juiz negar esse oferecimento, negar essa possibilidade do Ministério Público oferecer o ANPP, cabe sim eu subir um habeas corpus. Estou diante de uma possibilidade de prisão do meu cliente? Muitas vezes não. Estou diante da decretação de uma prisão? Não. Estou diante de um pedido que vai ser muito benéfico ao meu assistido e que muitas vezes pode ser discutido em sede de habeas corpus. Mas aí vão dizer, o ANPP é uma faculdade do Ministério Público.
Não é bem assim. Nós temos jurisprudências que estão sendo construídas mostrando que, se realmente existir todo o direito objetivo constituído, onde o indivíduo se compõe, está composto na situação, nos fatos, todos os requisitos objetivos para o oferecimento da NPP ele não é oferecido, cabe sim uma discussão a nível, inclusive de tribunal superior, para que o Ministério Público venha a oferecer esse acordo. Então tá aí, mais uma possibilidade de buscar o NPP via habeas corpus, mais uma possibilidade de utilizar o habeas corpus como um colateral ataque ou como um pedido para que essa norma retroaja ao seu caso. Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês possam visualizar tudo isso. É claro que no dia a dia vocês conseguem sentir, tatear de um modo mais profundo essas questões que estou pontuando para vocês. Eu trago aqui alguns exemplos apenas para que vocês divaguem, mas existe uma infinidade de possibilidades de uso do habeas corpus e é muito importante que vocês tenham isso em mente, porque muitas vezes vai acontecer um ato no processo e você não sabe o que fazer. Você é criminalista? Habeas corpus. Habeas corpus, você pode utilizar essa ferramenta sempre que existir um ato ilegal, um ato inválido, uma nulidade processual. Compreendem? Então, da aula de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que gostem. Se você gostou dessa aula e está assistindo essa aula no YouTube, peço que curtam, que compartilhem essa aula com os amigos, com os colegas de vocês e que também se inscrevam no meu canal. Essa aula é uma aula do curso de habeas corpus na prática e esse curso de habeas corpus na prática ele tem o objetivo de te ensinar o passo a passo de produção de habeas corpus e como fazer o seu habeas corpus chegar até o STF. Então, o habeas corpus do juízo singular ao STF. O curso te ensina a passar por todos esses caminhos, inclusive temos uma abordagem prática que vai melhorar a sua advocacia e te ensinar a manejar essa ferramenta, que é uma das ferramentas mais importantes do advogado criminalista, com êxito. A manejar essa ferramenta com eficácia, com eficiência e com técnica. É um curso técnico de atuação, de elaboração, de prática de habeas corpus, que vamos trazer aqui noções para que seja possível você chegar até o STF com o seu habeas corpus. Tá certo? Então espero que aproveitem, espero que gostem e um abraço a todos.